Olá, hoje aqui no Pro Legislativo nós vamos falar sobre a startup Data Policy, uma startup com solução para a gestão de trâmites legislativos e regulatórios. Vamos entender mais o que significa essa atividade, como ela pode ser interessante para empresas, organizações, sindicatos também. E nós temos aqui a presença do Eduardo Reis, o Eduardo que é fundador, cientista político e hoje CEO da Data Policy, que vai contar um pouco para nós sobre as soluções que essa ferramenta permite. Olá, Eduardo, muito obrigado aqui pela sua presença. Estamos aqui ávidos para saber sobre a Data Policy. Eu li, inclusive, que ela é uma startup da linha, do gênero, da família RegTech. E aí, muito obrigado por atender o nosso convite. Começa explicando para o nosso público que eventualmente não saiba, por favor, o que é uma RegTech. Vamos lá. Sérgio, obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. A gente adora participar de debates assim, de entrevistas, a gente gosta muito de compartilhar esse um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Bom, o que é uma RegTech, né? Na verdade, a Data Policy, ela não é um monitoramento legislativo típico, né? Quando a gente fala RegTech é porque nós trabalhamos com os normativos dos três poderes, ou seja, a gente trabalha no sentido semântico do regulatório mais amplo. Então, a gente trabalha fornecendo soluções para determinados nichos de empresa, tá? Resolverem o seu problema regulatório. O que seria isso? É minimizar o impacto de uma decisão do governo, seja ela do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, ele conseguir ver isso na ferramenta, né, e conseguir tirar boas conclusões ou até mesmo nortear por onde que ele vai caminhar junto com o governo, né, para tentar minimizar esse impacto. Se ele for positivo, legal, mas se for um risco, é uma forma que a ferramenta permite de construir essa inteligência de atuação junto a essas decisões regulatórias do Estado brasileiro. Então, isso é uma coisa interessante, porque muita gente confunde mesmo, né? É um termo novo, não é muito comum, tá? Isso surgiu a partir de 2008, com a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que depois despencou para uma crise financeira muito grave, e aí teve-se a necessidade de aumentar, enrijecer e criar soluções para acompanhar esse caos regulatório, principalmente no meio financeiro. Mas depois isso foi expandindo para outras áreas, né, política, como o nosso exemplo, por exemplo, política, né, enfim, mas acabou surgindo essas soluções, que podem ter soluções que eu considero mais amplas, como a nossa, e até mais específicas, por exemplo, tem RegTechs que hoje trabalham no Brasil, especialmente trabalhando com normativos do Banco Central, por exemplo, né, e ele prestam serviços específicos para o banco, mas nesse caso seriam soluções, por exemplo, de você conseguir enviar documentos, evitar multas, coisas do gênero, ele trata naquele last mile ali. Então, você pode ter várias empresas de RegTech que atuam desde o começo do ciclo, ou seja, da elaboração, de como que é esse caos regulatório, até mesmo a ponta final, que seriam você, por exemplo, envio de documentos, qual é o prazo que você tem que cumprir, enfim, isso também é considerado uma RegTech, sendo bem superficial aqui para o pessoal entender, tá bom? Mas é mais ou menos esse o conceito de RegTech que a gente tem, que é você trabalhar normativos para nichos específicos dentro da sociedade que você atua, no caso, na nossa, por enquanto, brasileira, né? Hoje, várias áreas, né, principalmente quanto maior a organização, mais corporativa ela é, ou então mesmo entidades, associações, né, que têm, às vezes, carreiras de multitarefas, transversais, digamos assim, elas são impactadas, né, por governos federal, por governos estaduais, por legislativo federal, por legislativos estaduais, por autarquias, pelas agências regulatórias, né, então, é uma série, assim, de medidas que você tem, de certa maneira, sequencialmente, que dificilmente você consegue acompanhar e muito menos, às vezes, avaliar, né? Em que sentido a Data Policy, ela vai passar informação, digamos assim, permitir esse acompanhamento, mas, ao mesmo tempo, digamos assim, como você falou, já que é mais de monitoramento, mais do que monitoramento, né? Como ela, na prática, ela pode ir além do monitoramento. Bom, o que a gente faz? O monitoramento, ele obviamente, é o meio, né, até a gente conversando aqui um pouquinho antes, né, Sérgio? O monitoramento, ele é o meio para o que a gente quer. Então, óbvio que você tem que monitorar, por exemplo, um ato do executivo, você saber o que está surgindo a partir dele, ou um projeto de lei, ou algo do gênero, até mesmo um processo, enfim, no STF, ou algo do gênero,
Mas o que a gente quer, na verdade, é que o nosso cliente, ele saiba o que aquilo ali realmente vai impactar para ele. Então, por exemplo, o que ele precisa saber? Ele precisa, por exemplo, conseguir fazer toda uma gestão daquele processo ali dentro, para ele conseguir organizar essa informação e mostrar isso, por exemplo, para uma diretoria, seja ela de um sindicato, uma cooperativa, uma associação, enfim, sem fins lucrativos, ou até mesmo uma empresa. Ou seja, ele tem que compilar aquela informação. Então, a gente tem que ajudar ele a compilar essa informação, mostrar os melhores caminhos para fazer isso, facilitar o acesso a essa informação, de qualquer forma, e, de segundo estágio, ele começar a classificar essas informações e a ferramenta também ajudar ele a classificar algumas informações de forma automática. Para que isso? Para que ele consiga ver exatamente, por exemplo, dentro do caos normativo, falar, olha, nesse caminho aqui eu tenho 1 tonelada de opções de risco, nesse daqui eu tenho 1 tonelada de opções de oportunidade. Mas o que a gente quer mostrar para ele é por onde que ele pode percorrer para isso, sem que isso cause ou um risco de imagem, obviamente, e nenhum risco financeiro ou social, porque tem que lembrar bem que a Data Policy não trabalha só para a empresa, trabalha para também organizações, enfim, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, não importa, mas ela trabalha para associações também. Então, existem questões sociais que são importantes, que é necessário você entender esse caos regulatório para entender o impacto que isso acontece. Exemplo, o SUS é um grande exemplo, que é um grande embate que tem no Congresso Nacional. Você sabe disso tanto quanto eu, Sérgio. Então, assim, é uma questão que, por exemplo, o caos regulatório que vai acontecer, se muda uma vírgula ali, o que vai acontecer para as indústrias, o que vai acontecer para as associações, o caos social que aquilo pode gerar. Então, são várias entidades que se organizam para tentar entender o que o governo está fazendo, o que foi editado, para que isso não aconteça, ou que venha uma boa oportunidade com os objetivos da entidade. Então, no geral, o que a gente quer fazer é organizar e mostrar os melhores caminhos. Esse é o ponto-chave que a gente brinca aqui com esse termo para várias coisas, mas é a última milha que a gente quer pegar, que é como na prática a gente consegue mostrar para a empresa ou para a associação que aquilo ali você pode ter uma boa oportunidade e o que você vai fazer com aquela informação dentro da sua entidade. Então, esse é o ponto. Não é só o monitoramento, mas conseguir chegar ao ciclo final e mostrar para ele o que ele tem que fazer com aquela informação, porque senão não adianta nada, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante dentro da empresa. Pelo que eu entendi, então, quando você fala última milha, permite, digamos assim, uma interpretação mais amigável, digamos assim, desse volume de informações monitoradas, cruzadas, permite, digamos assim, também olhar cenários, né, de certa maneira, né, os apontamentos, né, que a gente sabe, Eduardo, que em vários setores hoje em dia, as mudanças ou mudanças sucessivas, né, vão apontando para alguns caminhos que muitas vezes mexem com os métodos das indústrias, né, com processos de fabricação, com procedimentos. A área ambiental é bem típica disso. Tem mudanças que vão mexer com procedimentos, vistorias, equipes de trabalho, né? Havia antes, aí que eu queria a sua visão sobre isso, inclusive até como cientista político que você é, havia antes uma visão seguinte, olha, eu só vou mexer a minha organização quando for absolutamente necessário e não for mais adiável, porque isso vai significar adiar, na mentoria antiga, né? Vai significar adiar investimentos, adiar energia, mas me parece que a mudança das coisas, né, e principalmente até o CITER ambiental, uma das questões que se mostra relevantes, na verdade, quem se antecipa leva vantagem. É o que está aparecendo hoje, de certa maneira, economiza ganhos e muitas vezes também acaba até tendo ganhos de marketing, também dependendo do setor, se tiver impacto social, se tiver impacto ambiental. Com certeza, e é isso, quer dizer, você tem que ter um levantamento normativo adequado para você se preparar, né? Enfim, e isso é uma coisa que a ferramenta também, uma coisa interessante aqui que me lembrei aqui agora, Sérgio, é o seguinte, também, quando você fala de RegTech, são várias áreas juntas. Então, por exemplo, normalmente quando a gente tem um cliente, não é só uma área, por exemplo, de relações institucionais que vai trabalhar isso, é uma área de public affairs, é uma área de jurídico específico, porque todos eles estão conversando com o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é um só. Então, quando você tem uma ferramenta que ela permite fazer esse aparato de levantamento, de gestão, de organização, e chegar naquela última milha, quer dizer, você mostrar para ele, pô, isso aqui que você pode fazer, você acaba colocando todos trabalhando juntos na mesma ferramenta. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente percebe que a ferramenta ela se torna muito interdisciplinar. Então, a empresa acaba se tornando muito interdisciplinar nesse sentido, tá? O RegTech, você vai perceber que assim, tem RegTechs específicos, mas
também tem outros que acabam sendo um pouco multidisciplinares como o nosso, assim, né, como um público-alvo, sabe? E essa Me é uma parece bem interessante esse acompanhamento em tempo real para várias áreas da empresa, porque está também de acordo com essa expansão da vida digital, que já existia, mas que o Brasil, o mundo todo se radicalizou, e o Brasil se também radicalizou nesse sentido, em que você tem que reduzir número de reuniões, você tem que reduzir número de papelada, você tem que reduzir número de comunicados, né? Quer dizer, diminui a fala e diminui o tempo de trabalho na medida que você disponibiliza em tempo real para o grupo como um todo. Além do que, né? Cada grupo acaba tendo uma visão 360 graus, que me parece essencial hoje em dia. Agora, Eduardo, a captura das informações, ela é a nível federal ou também em outras instâncias? Então, a gente começou com o nível federal, obviamente, porque o acesso aos dados abertos é de extrema qualidade, né? Tem um ponto ou outro ali, que lógico, tudo tem que ter melhora, mas eu acho de extrema qualidade, até comparado com outros países do mundo, na minha opinião, o Brasil realmente se destaca, no caso do Congresso Nacional, é um case muito à parte, assim, sabe, de várias regiões do planeta. Mas, assim, passando disso, a gente começou a extrair dados estaduais, né, dos três poderes, e, lógico, a gente agora está enfrentando o grande desafio da esfera municipal, quer dizer, a gente extrair esses dados municipais, que aí já é uma coisa mais morosa, uma coisa mais difícil, tem que ter um fator humano, uma série de questões ali que se aplicam, mas que faz sentido para a gente, porque o caos regulatório brasileiro, né, ele não se limita à esfera federal. Lógico que a gente tem uma tendência, obviamente, né, de você ter um processo normativo muito top-down no Brasil. Não significa que não tenha o contrário, quer dizer, vem muito do executivo e acaba se espalhando por emulação, né, de política pública para os outros estados. Claro que isso também pode acontecer o inverso, tá? Mas, assim, normalmente a gente percebe muito isso. Então, é claro que o executivo é importante, mas você também tem que ter um impacto de como que os municípios, eles lidam com aquelas legislações, com as instruções normativas, enfim, como é que isso vai ser aplicado na prática em cada ente da federação. Esse é um grande desafio que a gente está lidando hoje. Então, nós não lidamos só com o federal, nós lidamos também com os estados e municípios, mas a gente está percorrendo esses municípios agora. Então, esse é um grande desafio que a gente tem pela frente agora. Até pelo acesso aos dados, né, Sérgio? Então, é uma mais complicada, né? O setor municipal, realmente, ainda ele está bem mais atrás nessa questão do acesso aos dados, apesar de muitos municípios até estarem bem ranqueados em transparência, de acordo com alguns tribunais de contas, mas quando você vai ver, são as informações muito básicas, né? Não necessariamente aquelas que servem à sociedade como um todo. E a gente também sabe que, né, dezenas de bons projetos aprovados, né, no Congresso Nacional, que dependem de regulamentação municipal, acabam não ocorrendo essa regulamentação, e muito menos os vereadores, na maior parte, sabem que deveriam regulamentar municipalmente aquilo. Agora, por outro lado, Eduardo, a gente sabe que tem alguns órgãos federais, como, por exemplo, o TCU, que tem todo um projeto digital, considerado um dos poderes públicos mais digitalizados. Mas, por outro lado, tem várias áreas ainda que não são mesmo no âmbito federal. Agora, o governo federal, inclusive, lançou, né, um projeto que é se não me engano, o Codex, exatamente, né? Para uma melhoria, até se você puder me ajudar a entender, é para uma melhoria, tornar mais amigável esse projeto, o que significa? Atrapalha o teu projeto ou facilita o teu projeto? Não, eu não acho, assim, acho que tem um paralelo muito interessante, não sei se você lembra, o projeto Ulisses de 2018 da Câmara dos Deputados, Sim. que é uma inteligência artificial multifacetada, que enfim, ia fazer um monte de coisa lá dentro, mas eu acho que isso para a população é fundamental. Assim, é um caminho sem volta, assim, o Estado tem que fazer isso, ele tem que prover isso. Nós somos os grandes defensores desse tipo de democracia digital, assim, transparência absoluta, assim. A gente aqui na empresa preza muito isso, é por isso que eu comecei também a empresa junto com os outros sócios. Mas a questão principal que eu acho que o projeto Codex, especificamente, o que ele quer é organizar um pouco melhor o site da presidência. Não sei se vocês já entraram, onde tem lá, tem as legislações, algumas conexões, principalmente com o Diário Oficial, alguma coisa do gênero, que antes era feito muito à mão. Era um setor que fazia à mão, com cartilha. Eu cheguei a conhecer o rapaz lá, ele fazia na mão, a equipe, conectava tudo na mão, colocava no computador depois, era uma coisa bem arcaica. Pelo nível de qualidade que eles faziam e da forma como era feita manual, é realmente surpreendente
O brasileiro ele é muito inventivo mesmo, assim, muito dedicado, porque realmente é uma tarefa hércula que eles faziam ali. Então, acho que o que eles estão fazendo é tornar esse processo automático, né, e tentar melhorar isso, o acesso às informações, principalmente de legislações e do diário oficial, que tem que melhorar algumas coisas da própria imprensa nacional, que também já é excelente, mas acho que tem muita coisa a ser melhorada ali, mas acho que eles estão querendo melhorar o serviço. A ideia do projeto é melhorar o serviço. Claro que lá tem inteligência artificial para conectar outros entes federativos, coisas do gênero, se eu não me engano, um dos artigos lá da portaria 48, né, de junho de 2020 agora, mas a questão principal eu acho que é organização. Não acho que isso vai atrapalhar a Datapolis ou o mercado regulatório, porque o objetivo é diferente. Óbvio que a gente trabalha com o princípio de você mostrar a informação de melhor qualidade, fazer um processo de gestão e tal, mas o nosso foco, ele é ajudar a empresa a se organizar e achar melhores caminhos, entendeu? O objetivo do Estado, acredito, é ele colocar isso de forma transparente, em que todo mundo entenda. São coisas, parecem iguais, mas são diferentes, na minha opinião, né? Então, acho que o governo está indo para isso e está indo de forma muito acertada. Eu acho que demorou demais, eu acho, a presidência para tomar essa atitude. Eu acho que foi muito bem acertada, na minha opinião. Tem que acompanhar o ritmo do legislativo, porque o legislativo do Congresso Nacional ele dá um banho, realmente, como que tem que ser a transparência. É uma coisa absurda. Realmente, os servidores ali são de parabéns, tá? Eles fazem um trabalho extraordinário. Com pouco efetivo que eles têm, né? Muita gente acha que tem lá uma tonelada de servidores fazendo aquilo, mas não tem não, tá, gente? São poucos, o Sérgio conhece lá, ele sabe, não é tanta gente assim fazendo isso não. Então, eu acho que o executivo está certo, ele tem que fazer isso, porque vai ajudar, de forma geral, a população a entender um pouco melhor os normativos, mas, óbvio, não vai competir com a gente, porque a gente tem muito foco, né? O foco da gente é mais, realmente, ajudar as organizações civis, né? A parte organizada da sociedade civil, que tem o seu direito constitucional de fazer uma representação junto ao Estado. Então, não acredito que vá interferir, pelo contrário, eu quero que saia logo isso, que melhore, porque vai facilitar demais para a gente extrair dados ali, vai ficar muito mais fácil. Tá? Mas essa é a minha visão, né? Essa é a minha visão particular. Não, eu concordo plenamente. E só para a gente agora ir para a finalização aqui da entrevista, Eduardo, uma leitura também sobre o papel, né, da sua startup e de outras startups, né, neste momento em que há mais conhecimento da sociedade sobre a parte da ciência de dados, a circulação de dados como um bem, como um patrimônio, como uma capacidade também de gerar, aí sim, soluções para si mesmo, para suas organizações, para os seus setores, né, em tempo real. O quanto isso, né, é um papel também que as organizações privadas, mesmo visando lucro, elas conseguem dar um olhar para aqueles setores da maneira que aqueles setores precisam. E que mesmo que o governo disponibilize dado, e mesmo que as instituições públicas disponibilizem, como você falou, acredito eu, interpretei dessa maneira, a última milha é diferente, né? Quer dizer, é a mesma coisa que você dizer, olha, nós seres humanos somos 99% iguais, mas aquele 1% diferente, né? É o que torna tudo, cada um, né? Então, quer dizer, eu acho que essa última milha, né, uma startup como a sua, ela pode dar o olhar do ponto de vista daquelas organizações, né? O que interessa para elas a partir daqueles dados, que não é necessariamente que o governo enxerga, e ele só tem a obrigação de gerar os dados, né? Então, quer dizer, você está dando já um prato, né? Já desenhado e com o menu correto, né? Composição correta. Não importa se os ingredientes são os mesmos. Se todo ingrediente fosse o mesmo, fosse o suficiente, não precisava existir chefe, todo mundo fazia o mesmo prato, não é isso? Quer dizer, então, assim, eu queria que você só... Até porque, né, eu li a notícia que a Datapolis recebeu um aporte agora de 1,5 milhão, e significa que, quer dizer, tem gente que está enxergando uma monetização, está enxergando um caminho, e está enxergando de uma maneira que eu acho muito sadia, né, o comércio da interpretação dos dados. Né? O bom comércio, que é aquele que acrescenta, pega a matéria-prima, pega a mercadoria e customiza ela, dá um benefício, processa, entrega do jeito que a pessoa quer. Queria um comentário seu final a esse respeito. Olha, é bem legal você ter colocado isso, porque isso é uma coisa que perguntam para a gente bastante, assim, o seu produto vai ajudar o usuário final? Quando a gente fala usuário final, é porque você tem empresa, e aí que a gente chama de mercado B2B, né, e tem o B2C, né? Como é que a gente chegaria, por exemplo, enfim, no rapaz da mercearia, como é que a pessoa final, né, o cidadão comum ali, como é que a gente chegaria nisso?
Eu acho que é o seguinte, a empresa, quando a gente começou, e acho legal você ter comentado isso, a nossa solução, ela preza exatamente chegar nesse ponto. Lógico que a gente ainda está, o nosso foco é as empresas e tudo mais, mas a gente nunca perde esse espectro final de como que a gente pode chegar enfim, ser um benefício também, obviamente, lógico, sendo uma empresa, você tem que prezar o lucro, você tem que prezar, enfim, receita, etc e tal, mas como que a gente também conseguiria resolver um problema do dia a dia da população nesse sentido. Então, isso faz parte da nossa missão, tá certo? Nesse sentido, tá? Levar a transparência, né, a todos, né? Isso é uma coisa que depois, enfim, até a nossa área de marketing gostou muito quando a gente colocou isso. Mas essa é a nossa missão mesmo, levar essa transparência ao final, ao ponto final. Se a gente conseguir chegar nesse ponto, sendo uma empresa, a gente conseguiu chegar na nossa missão, né? Que é levar esse dado transparente, processado, resolvendo um problema social, resolvendo um problema de um nicho da população, ótimo, né? A gente já está fazendo isso, mas por meio das organizações civis organizadas, né? Então, aí já é um outro aspecto, mas a gente já está fazendo isso, né? Quem sabe a gente consiga chegar lá nesse mercado B2C com o tipo de produto que nós temos. Essa é a nossa missão mesmo, né? Agora, uma coisa interessante que é legal aqui para esse último comentário, esse negócio da gente ver que existe um interesse sobre isso, sobre, por exemplo, investimentos nessa área de RegTech e tudo mais. Por exemplo, não foi só a gente que teve investimento, né? O Cigalei, que é um monitoramento, né? É uma Legal Tech, está indo mais para a RegTech também agora, também teve um aporte, se não me engano, de 1.200.000, uma coisa do gênero. Né? A gente tem outras empresas parecidas, né, que enfim, estão nesse nicho, adoro a solução deles também, eu acho muito legal. Mas o que é importante perceber aqui como que o Brasil hoje sofre com regulações. A gente tem muita coisa para resolver, é um mercado muito grande, com muitos problemas muito graves na parte de regulação. E tanto na parte geral quanto na última milha, Sérgio. Quando a gente fala isso, é só você pegar, acho que a gente até colocou lá na notícia, você pega o estudo do BPT. Quer dizer, só na parte tributária, são 60 bilhões de reais sendo gastos por ano em soluções para tentar conter alguma coisa regulatória que está acontecendo ali com a organização. Quer dizer, isso é muito dinheiro sendo gasto com uma desorganização regulatória, né? Não era necessário isso. Então, a gente tem muito que resolver nesse prospecto, e é por isso que eu acho que os investimentos estão chegando agora no Brasil, porque eles estão vendo o seguinte: o Brasil é um dos países que mais regula no mundo, né? São mais de entre 700 e 800 normas, se você pegar de 88 para cá, que foram editadas. Gente, isso é coisa demais, é muita coisa, são 700 normas por dia. Uma empresa, por média, Sérgio, tem que acompanhar mais de 3.000 leis e atos, etc., para saber onde que ela está como existência. Então, isso é uma coisa muito complexa. Então, eu acho que assim, tem muita coisa a ser resolvida nesses próximos anos, em termos de RegTech, nessa parte regulatória específica que a gente atua, mas eu acho que assim, o objetivo nunca pode perder de vista o seguinte: legal, mas tem muito problema que afeta o cidadão comum lá na ponta. E essa é a missão que a gente não pode esquecer nunca. Obrigado. Esteve conosco o Eduardo Reis, o Eduardo que é cientista político, CEO da DataPolicy, uma startup que nós apresentamos aqui, que remete diretamente à governança pública, ao legislativo, né? E como todos os dados hoje estão circulando, e a proposta dela de organizar e permitir uma perspectiva dos dados para instrumentalizar, digamos assim, a performance das organizações, das empresas, né? E da sociedade civil em geral. Muito obrigado, Eduardo, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado demais.